Muito bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais da Prefeitura de Juiz de Fora, também as redes sociais do prefeito Antônio Almas, e também estamos transmitindo essa live pela Infolibras, a página da Infolibras, para a comunidade surda aqui de Juiz de Fora. Nesta live, o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, vai atualizar alguns dados, algumas questões envolvendo o enfrentamento da pandemia da Covid-19 no município. Mas antes de falarmos sobre os dados da pandemia, sobre questões envolvendo especificamente a questão sanitária, prefeito, primeiramente, bom dia. Bom dia, Reinaldo, bom dia a todos que nos veem, nos ouvem através das diversas mídias colocadas. É com muita alegria que a gente volta aqui para conversar com a cidade de Juiz de Fora, inclusive vivendo momentos muito difíceis ainda, para a gente esclarecer todas as dúvidas e todos os posicionamentos relacionados à Prefeitura Municipal. Prefeito, mas antes de a gente entrar na questão, como eu falei, de saúde especificamente, vamos começar falando sobre transporte público, inclusive porque hoje nós estamos enfrentando aí mais uma paralisação no serviço. Sobre esse assunto, eu queria que o senhor falasse sobre o que nós estamos vivendo hoje. E também a pergunta da RCW TV, perguntando o seguinte: agora que nós chegamos à onda branca do Minas Consciente, vai haver maior oferta de ônibus em Juiz de Fora? Nós estamos aptos a voltar ao total da frota circulando no município, prefeito? Na verdade, é importante que a gente tenha claro o que nós estamos vivendo hoje e também como tem sido o comportamento da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Bom, eu acho que a gente precisa fazer o histórico de algumas questões, porque isso tudo impacta no que nós estamos vivendo hoje. É a terceira vez, durante esse período de pandemia, que nós temos que enfrentar uma paralisação do transporte coletivo urbano em Juiz de Fora. Mas gostaria de deixar bem claro a todo cidadão de Juiz de Fora que já há muito, mesmo até antes, mas muito também subsidiado pela discussão que foi feita pela sociedade de Juiz de Fora na questão da CPI dos transportes, que nós estamos olhando com um olhar muito mais denso sobre a questão de transporte coletivo em Juiz de Fora. E temos visto alguns problemas que não podem continuar acontecendo. O problema de hoje é um problema que não se relaciona diretamente com a Prefeitura Municipal. É um problema trabalhista, é um problema que envolve o trabalhador das empresas de ônibus no exercício do seu trabalho e, por isso, necessitando da sua remuneração, e as empresas, os consórcios, que são concessões públicas, que têm que dar esta resposta a esse momento, negociando na Justiça do Trabalho, se for o caso, a solução para esse impasse relacionado a essa questão que está sendo colocada hoje, que é a questão de não pagamento de alguns benefícios ou até salariais. A gente não sequer, nós temos todas as informações hoje colocadas. Então isso não é nessa esfera administrativa, não é na prefeitura que vai se resolver esse problema. Mas a prefeitura, quando há uma penalização do cidadão num serviço que é concessão pública e que cabe a ela todo o processo de fiscalização, de fazer com que o serviço aconteça, ela tomará, está tomando e tomará todas as ações administrativas e jurídicas necessárias para voltar o serviço público da cidade a funcionar. E o nosso olhar, como eu já disse, se mantém de forma mais densa ainda, já de algum tempo, ou de bastante tempo para cá, sobre essa concessão, e nós já determinamos que várias ações administrativas sejam feitas, estudos sejam feitos, para que a gente possa garantir ao cidadão de Juiz de Fora uma qualidade de serviço no padrão que ele deseja e merece.
E para isso, nós estamos encaminhando várias ações do ponto de vista de gestão para que a gente possa buscar soluções para esses problemas todos. Pesquisas de origem e destino, tudo isso nós estamos fazendo. E, sendo necessário, rediscutiremos todo esse projeto, todo esse processo de prestação de serviço no transporte coletivo urbano. Então, mas eu quero agora pedir que haja sensibilidade aos trabalhadores e que haja sensibilidade aos empresários para que essa questão seja resolvida o mais rápido possível e que haja logo a retomada da circulação dos ônibus na cidade. Nós não saímos de um período grave de pandemia. Nós estamos vivendo nesse período grave. Não é possível que o trabalhador saia de casa para trabalhar nessas dificuldades todas e não tenha o seu retorno garantido para casa. Não é possível. Então eu peço a todos muita sensibilidade nesse momento, que saibam estabelecer uma relação nos ambientes próprios para a discussão dessa questão. Greve é direito, mas temos que lembrar, qualquer movimento de paralisação, ele tem regras próprias a serem seguidas. E precisamos levar isso em muita consideração. Mas aproveito também, Reinaldo, para responder às duas questões que você colocou através da RCW-TV. Uma relacionada se haverá maior oferta de ônibus com o avançar da onda branca. Nós estamos diariamente verificando o número de usuários que têm utilizado o serviço público na cidade. E toda vez que esse número ganha alguma dimensão maior, nós orientamos, determinamos que as empresas de ônibus refaçam os seus horários, o número de carros circulantes. Obviamente, eu não vou ser aqui demagógico de dizer, não, os ônibus estão sempre vazios. Não estão, tem momentos que ultrapassam aquilo do desejável. Porque muitas das vezes são momentos que, às vezes, as pessoas deixam de entrar num ônibus, entram num ônibus e esse ônibus se torna mais cheio, enquanto a partida vem um outro para aquela mesma região um pouco menos cheio. Então, essas questões nós estamos convivendo com muita dificuldade no Brasil inteiro. Mas nós estamos aqui em Juiz de Fora, diariamente, a nossa equipe está buscando garantir o máximo possível de segurança para os usuários do transporte coletivo em Juiz de Fora. Por outro lado, a questão relacionada ao uso de álcool em gel, nós estamos fiscalizando. Existe uma discussão jurídica, inclusive encaminhada por empresas, para a viabilidade da aplicação desta lei ou não, mas nós já temos vários ônibus na cidade onde os dispositivos para a colocação de álcool em gel nesses ônibus já existem e eles estão sendo fiscalizados. Então, nós estamos buscando fazer com que a determinação seja cumprida. Perfeito. Antes da gente entrar na questão da saúde, já que nós começamos a falar sobre transporte e as redes sociais já estão comentando aqui, eu queria que o senhor esclarecesse um assunto que circulou muito na cidade e dominou as redes sociais nas últimas semanas, que foi a questão do contrato, do salário dos servidores contratados pela prefeitura. Falou-se muito sobre essa questão e que o senhor seria até insensível à causa do magistério, ventilou-se que o senhor queria colocar mais de 2.000 servidores de educação nas ruas. Então eu queria que o senhor esclarecesse a população que nos assiste agora através das redes sociais, o que há de verdade nisso,
como que foi todo o processo, para que as pessoas tenham a informação correta sobre como tudo isso aconteceu, essa situação dos professores contratados. Bom, eu quero deixar bem claro que se eu fosse insensível à causa do magistério, não teria nenhum sentido eu estar aqui à frente da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Até porque todos nós entendemos qual é a importância da educação para a transformação de qualquer sociedade. E nós apostamos nisso. E a gente só pode fazer uma educação de qualidade tendo servidores da educação bem remunerados, sendo recebendo adequadamente instrumentos para que ele possa exercer o seu trabalho. Mas essa discussão é uma discussão que eu gostaria de estabelecer num outro momento, de várias situações próprias aí para a gente garantir bom salário e para a gente garantir também, ao mesmo tempo, boa qualidade de prestação de serviço e garantir que os índices educacionais da cidade cresçam. Mas essa é uma situação para outro momento, não é agora. Mas quero deixar bem claro aqui e agora que eu, pessoalmente, tenho 20 anos de magistério. Às vezes as pessoas não sabem disso. Mas eu, no meu tempo de formação na faculdade, dei aula durante 6 anos em escola da campanha nacional da Senec, tá certo? Uma escola da periferia de Juiz de Fora, no bairro Jockey Club, durante 6 anos. Mais do que isso, trabalhei 14 anos dando aula numa faculdade particular de medicina aqui em Juiz de Fora. Então, tenho experiência de magistério. Por outro lado, a minha mulher aposentou como professora de escola pública estadual. Então, não me falta sensibilidade para a questão. E quando, lá em março, nós tivemos que determinar a paralisação das aulas, a suspensão das aulas, a grande preocupação que veio foi exatamente com os professores e todos os outros membros da educação, funcionários da educação, que são contratados. E diga de passagem, um número muito grande que a gente precisa resolver. Mas precisamos ter condições objetivas para fazer isso. Bom, mais de 2.000 funcionários sob risco. Por quê? Se esse processo de trabalho ou de suspensão do trabalho se faz por muito tempo, é uma determinação legal que o contrato, que não está sendo cumprido, seja suspenso. Mas eu fiz uma proposta e que foi encaminhada pela Prefeitura, através das diversas secretarias envolvidas nas negociações, de que nós deveríamos garantir a todos os professores contratados e a todos os servidores contratados para esse momento, para esse ano, garantir a existência de um recurso que seria antecipado a esses servidores, durante esse período de não execução formal dos seus contratos, e que isso depois, quando houvesse a compensação em trabalho, ainda existisse também algum recurso para esses servidores continuarem recebendo lá na frente. Então, nós encaminhamos isso, mas essa proposta foi rechaçada. O movimento sindical não quis que fosse feito dessa maneira. Chegamos a um conflito. E aí se estabeleceu um problema, porque logo em seguida tivemos a promulgação da Lei Complementar 173, que impede ao município conceder qualquer auxílio nesses casos. Aí nós caímos numa situação de ilegalidade, inclusive frente à proposta apresentada e construída na Câmara Municipal. Mas não faltou sensibilidade a nós. Pedimos à Secretaria de Educação, à Secretaria de Administração, à própria Procuradoria do município, para que construíssem uma alternativa para que a gente viabilizasse o que viabilizamos e que garantimos hoje
que todos os servidores contratados continuem sendo vinculados à Prefeitura nesse momento. Então, garantimos o contrato de todos. Não faltou, não faltará, enquanto eu for prefeito dessa cidade. Respeito pelos trabalhadores da educação e sensibilidade. Agora, ser sensível não significa dizer sempre sim para aqueles que querem impor alguma posição. Prefeito, vamos agora então tratar da questão dos números da Covid-19 em Juiz de Fora. Eu queria que o senhor analisasse, divulgasse os principais dados sobre a pandemia na cidade e depois nós vamos responder algumas perguntas da imprensa sobre como o senhor vê os dados atuais aqui no município. Bom, gente, é importante que a gente tenha claro e converse isso também com bastante tranquilidade. Nós estamos num momento que nós estamos buscando entender. E aí a gente já caminha em direção a algumas conversas que têm marcado a cidade nesses últimos dias. Nós estamos no momento de tentar entender se o pico, como o Estado anunciou que aconteceu em Minas Gerais... Vamos perguntar para o senhor Itatiaia, e a pergunta é justamente isso, né? O governo de Minas considerou que o pico da doença ocorreu no dia 15 de julho. O senhor acha que isso realmente aconteceu e que a cidade também teve esse pico no dia 15 de julho? E da mesma forma a Tribuna de Minas pergunta se o senhor, no seu entendimento, o pico do coronavírus em Juiz de Fora já passou, nós já passamos pelo pico aqui. Na verdade, nós estamos buscando entender se ele aconteceu ou se ele já passou. Não é uma coisa que se tire de trás da orelha e fala com garantia absoluta, não, o pico aconteceu. Nós precisamos entender um processo através de todos os dados que nós vamos coletando durante algum período, para que a gente possa entender se esses dados podem caracterizar a existência do pico. Agora, se a gente entender que o pico aconteceu e que nós estamos entrando no processo de platô, e daí podemos ter uma curva descendente de casos, diminuição de casos, nós estamos conseguindo vencer o primeiro grave momento. E foi isso que desde o dia 17 de março, 18 de março, lá atrás, que nós buscamos fazer. É bom que todos nós entendamos que todas aquelas determinações lá de trás, suspensão de aula, fechar comércio, o grande objetivo que a gente tinha, e todos nós falamos, naquela época, todos nós aprendemos duas palavrinhas assim, ou algumas palavras assim. Nós precisamos achatar a curva. Esse vírus é um vírus de grande transmissibilidade e nós podemos ter uma curva muito apiculada, muito reta na sua ascensão. Se isso acontecer, o sistema público de saúde entra em colapso. Essa era a grande discussão. Se nós estamos conseguindo, esses dados se concretizam de que nós estamos passando pelo pico, nós estamos passando pelo pico numa situação mais favorável do que aquela que nós temíamos lá atrás. Nós, talvez não na intensidade que gostaríamos, mas conseguimos fazer o achatamento da curva. Essa curva poderia ter sido mais achatada? Acredito que sim. Acredito que sim. Mas afirmar categoricamente que nós já passamos pelo pico no dia 15, eu acho que a gente ainda precisa de alguns dados epidemiológicos importantes para que a gente possa fazer essa conclusão. Mas acho que nós estamos vivenciando um dos momentos mais difíceis e que pode nos orientar para uma situação mais ou menos favorável à frente. Prefeito, a Rádio Itatiaia pergunta por que a Prefeitura não divulga diariamente em seus boletins epidemiológicos os casos de pacientes curados de Covid? O que a gente pode dizer é que, tecnicamente, é mais complicado você estabelecer
os casos curados, do que aqueles casos que adoecem dia após dia. Há todo um processo para ser feito para você garantir que aquele paciente está curado. Então, por conta disso, nós publicamos uma vez por semana esses dados para serem dados que a população possa verdadeiramente confiar naquilo que nós estamos. E isso é uma questão que nós o tempo todo temos tentado fazer, dar o máximo de transparência aos dados, para que as pessoas possam fazer o seu julgamento próprio, se ela precisa investir pessoalmente mais em várias ações. Bom, com relação a essa questão dos curados, eu posso afirmar para vocês que os dados de quarta-feira passada, e que nós teremos dados novos na próxima quarta-feira, são de 2.088 casos curados em Juiz de Fora. Esses documentadamente curados. Então, esse é o dado, por isso é que não se faz, da mesma forma que é fácil a gente estabelecer qual que é a ocupação de leitos de UTI na cidade, qual a quantidade, inclusive isso, talvez para o cidadão fique meio confuso, fica algo confuso quando a gente apresenta um número, por exemplo, de óbitos que não confere com o Estado, número de confirmados que não confere com o Estado, é porque há uma dificuldade da informação total ter chegado ao Estado e ter sido validada pelo Estado. Mas nós temos toda a confiabilidade de todo o trabalho que estamos fazendo aqui e podemos notificar a população de números maiores do que aqueles que já o Estado contabilizou. Prefeito, vamos falar agora sobre a questão da onda branca do programa Minas Consciente. Desde o último sábado, Juiz de Fora está na onda branca do programa do governo estadual Minas Consciente. Com isso, alguns comércios e serviços voltaram a funcionar, como autoescolas, lojas de artigos esportivos, floriculturas, entre outros. Então vamos agora falar sobre isso e responder também as perguntas dos veículos de comunicação da cidade. As rádios Cidade e Alô perguntam para o senhor o seguinte: se a curva pandêmica do estado e também de Juiz de Fora está em ascendência, por que Juiz de Fora aderiu à onda branca do Minas Consciente, prefeito? É importante deixar claro que Juiz de Fora não aderiu à onda branca. Juiz de Fora aderiu a um programa Minas Consciente, que inclusive hoje já existem decisões judiciais que determinam a obrigatoriedade dos municípios mineiros a fazerem adesão ou ao Minas Consciente, que está numa deliberação do Estado de número 39, ou que ele faça a adesão, ou que ele mantenha a orientação da deliberação 17 com as suas modificações posteriores. Então, nós não fizemos adesão à onda branca, nós fizemos adesão ao Minas Consciente. O Minas Consciente, dentro de tudo aquilo que a gente já falou em outras vezes, ele contemplava uma necessidade que nós entendíamos importante, que era de ter uma discussão de todo esse processo de enfrentamento da Covid-19 numa situação regionalizada e não só local, do governo local. Por quê? Porque Juiz de Fora, como todos vocês já sabem, é sede de micro-região sanitária, de macro-região, e por conta disso existem implicações que seriam muito importantes. Seria muito importante a gente ter ações regionalizadas. Bom, esse é o dado. Então, isso levou... E agora, o Minas Consciente, dentro de uma resolução para a nossa macro-região, e então não é só com base nos números de Juiz de Fora, ele entendeu que nós deveríamos avançar para a onda branca. Bom, vamos entender essa onda branca. O que ela agrega na expansão de atividades em Juiz de Fora? Eu gostaria de perguntar a cada um de vocês:
Quantos de nós, cidadãos comuns, entraremos numa loja que venda armas, munições e fogos de artifício nesse momento? Quantos de nós entraremos hoje para comprar móvel em Juiz de Fora? Quantos de nós entraremos para comprar artigos esportivos se os esportes estão todos eles proibidos? Estão previstos esportes, academias, na onda roxa, lá no final. Então, existe alguma coisa aí que nos diz o seguinte: do ponto de vista prático, o que põe em risco a nossa segurança não é o avançar na onda branca. O que põe em risco a nossa segurança é o que já vem acontecendo há pelo menos 45, 60 dias, que foi a volta das pessoas para a rua. São os índices de isolamento nosso que estão caindo. Nós que chegamos lá no dia da semana, entre o dia 13 e o dia 18 de abril, a batermos na ordem de 56%, 57% de isolamento social, hoje, o nosso isolamento social é da ordem de 48%, 49%, até 51% no máximo. Então, o que está fazendo aumentar o nosso risco é a nossa ida para a rua. E isso não foi flexibilização nenhuma da prefeitura. As pessoas flexibilizaram. E aí podem dizer, eu acho que devem, inclusive, cobrar isso. As ações de fiscalização da prefeitura são muito tímidas. Eu não diria isso, muito pelo contrário. As ações têm sido grandes, inclusive, em várias delas, com risco à integridade física dos fiscais. Mas o que não é possível é que, com os funcionários que temos, com a quantidade de funcionários que temos, manter o cumprimento em todas as regiões da cidade só com a nossa atividade de atuação fiscalizadora nas diversas regiões da cidade. Nós precisamos, e algumas pessoas consideram isso, inclusive, ingenuidade de quem fala, mas eu prefiro ser ingênuo, mas chamar a responsabilidade de todas as pessoas. Depende de cada um de nós que a gente mantenha uma melhor condução desse processo. Se eu já não consigo ficar em casa, garanta o distanciamento social de 2 metros, 1,5 metro, 2 metros de cada pessoa. Utilize máscaras. Redobre os seus cuidados de higiene. Lave mais intensamente as mãos. Use álcool em gel. Então, gente, não consigo entender que a gente possa simplesmente agora fazer uma discussão de flexibilização por parte da prefeitura que não existiu. Nós estamos dentro de um programa regional que está flexibilizando agora, e esse programa ele não pode ser interessante só quando ele determina os meus interesses. Eu não posso ter esse comportamento, não se espera esse comportamento de um gestor municipal, que só atenda para o seu olhar. Então, quando eu participo de um programa, eu participo desse programa para o bem e para o mal. Então, se agora o entendimento foi esse, nós vamos buscar, sim, discutir ações que a gente possa, se necessário, fazer aquilo que está permitido, inclusive nas deliberações, que a gente seja mais rigoroso, mas temos que olhar com o olhar
da responsabilidade da leitura correta do que está acontecendo. Não é simplesmente virar e dizer, se a prefeitura não tivesse flexibilizado, e se a gente tivesse, inclusive, radicalizado mais e as pessoas continuassem na rua, ia mudar alguma coisa? É simplesmente isso. Cada um tem que ter a sua parcela de responsabilidade. Prefeito, a Rádio CBN pergunta se existe uma possibilidade de diminuir o afrouxamento às medidas restritivas no município, principalmente agora que Juiz de Fora está na onda branca do programa Minas Consciente. Isso. Claramente que não. Claramente que não. Nós estamos dentro da restrição imposta pela onda branca. Poderemos, se necessário, se os números que estamos colhendo dia após dia indicar nós fazermos alguma restrição maior. Mas qualquer avanço fora de uma previsão dessa discussão regionalizada não faremos. Então não há nenhuma razão objetiva para que isso aconteça. Pergunta da rádio Play Hits Juiz de Fora. Com a progressão da onda dentro do programa Minas Consciente, existe a possibilidade de reavaliação e perspectiva quanto às atividades de academias, clubes sociais, escolinhas de esporte e treinamento de clubes profissionais e partidas de futebol no município, prefeito? A resposta é a mesma. Não há possibilidade, porque inclusive já existem entendimentos judiciais da necessidade de cumprimento do programa Minas Consciente. Aí, quando o programa estabelece que algumas atividades dessas citadas estarão na onda amarela, só quando nós tivermos o conforto para estar na onda amarela que eles retornarão. E aqueles que estão na onda roxa só voltarão na onda roxa, porque isso não é mais uma mera vontade do executivo local. Ela faz parte de uma proposta que está dentro do Minas Consciente. E é uma determinação judicial agora, né? É importante as pessoas entenderem isso, né? E quando ela está dentro do Minas Consciente e há uma ação já bastante discutida a nível, inclusive, da justiça também, de que é obrigatoriedade dos municípios manterem minimamente aquelas restrições que o Estado determina, mas que pode o município ser mais restritivo, não me cabe discutir nenhuma outra ação que possa ser de flexibilização acima daquilo que está proposto na onda branca. Prefeito, ainda sobre o Minas Consciente, a Rádio Catedral pergunta o seguinte para o senhor. O Executivo Municipal vê a possibilidade de deixar o Minas Consciente, como tem defendido alguns setores, alguns poderes aqui do município? Bom, eu gostaria de deixar bem claro que essa foi uma opção que nós fizemos com muita consciência. Nós não fizemos isso de maneira assodada, irresponsável, muito pelo contrário. Nós discutimos bastante e entendemos que precisávamos construir uma decisão mais uniformizada, buscando um entendimento macro-regional, e a ferramenta que foi apresentada pelo Estado para essa discussão macro-regional foi o Minas Consciente. E, com isso colocado, nós optamos por participar do Minas Consciente. Existiram várias críticas a essa participação nossa. Agora, eu quero deixar bem claro que hoje é uma decisão judicial, inclusive. Há uma decisão judicial para que ou as prefeituras se coloquem dentro do Minas Consciente, ou, como eu já disse, passem a se basear na deliberação 17 e nas suas modificações posteriores. Então, não cabe a nós, por um dever de responsabilidade, qualquer discussão que imponha a saída do Minas Consciente. Muito pelo contrário, nós precisamos continuar fazendo as discussões macro-regionais.
Precisamos entender as evoluções que ocorrem no entorno para que a gente possa continuar construindo esse caminho. É um caminho muito difícil, um caminho muito complicado, com muitas pedras nele, mas que a gente entende que é a forma mais correta atualmente, Reinaldo, para que a gente possa continuar avançando. Okay. Prefeito, vamos agora falar sobre a questão do isolamento social e sobre isso falar sobre alguns estudos que foram divulgados pela Universidade Federal de Juiz de Fora nos últimos dias. Sobre isso, a rádio Play Hits Juiz de Fora pergunta o senhor o seguinte: um estudo da Universidade Federal revelou que a pandemia estaria sob controle em Juiz de Fora se o isolamento social não tivesse sido flexibilizado. Qual a avaliação da Prefeitura sobre a nossa realidade atual e os resultados obtidos com as políticas de isolamento social adotadas pelo município até aqui? Na mesma linha, a Rádio CBN diz o seguinte: uma nota técnica, a mesma nota técnica da Universidade Federal, falando sobre a questão de nós não teríamos chegado a 2.000 casos se não tivesse ocorrido uma flexibilização no município. No entanto, a realidade mostra que já temos mais de 3.000 casos. Ou seja, conforme o estudo, se não tivesse havido flexibilização, a pandemia já estaria sob controle. Diante desses dados, como o senhor avalia o nosso isolamento e esses dados divulgados por esses especialistas da Universidade Federal, prefeito? Como eu avalio o isolamento, vou ser bastante claro e objetivo. Está ruim. O nosso isolamento é ruim. Mas isolamento é ruim não porque a Prefeitura facilitou que o isolamento ficasse ruim. A gente precisa ter a responsabilidade de entender os momentos que nós estamos vivendo. Nós estamos há mais de 120 dias com uma proposta de ficar em casa. Isso trouxe, não no Brasil, não em Juiz de Fora, mas em muitos lugares mundo afora, a gente tem visto isso ser dito, dificuldades de adesão a esse isolamento. Pior ainda, num ambiente onde a gente politiza isso. Eu sou de A, ou eu sou de B, eu sou de Paulo, ou sou de Apolo, eu sou de X, ou sou de Y, se eu tomo uma decisão desse jeito ou daquele outro jeito. Então, nesse ambiente, é extremamente difícil que a gente mantenha a valoração das indicações sanitárias. Bom, mas mesmo assim é bom que a gente retome números que eu já falei aqui agora, ainda há pouco. Falei que lá atrás, em abril, nós tivemos o melhor índice de isolamento nosso, que bateu em 56%, 57%. Isolamento numa semana. A gente vai, todo mundo que vai para o painel gerencial da Prefeitura encontra lá, isolamento médio em uma semana. Então, nós batemos lá em 56%. Hoje nós estamos batendo em 50,5%, se não me falha a memória, o de hoje, dessa semana. Bom, agora, vamos retomar lá atrás os estudos feitos com estudos matemáticos, feitos pela Universidade, e quero mais uma vez agradecer à Universidade Federal de Juiz de Fora pelo trabalho que ela tem realizado e tem nos ajudado muito nesse encaminhamento. Mas lá atrás, os números da Universidade Federal de Juiz de Fora, óbvio, nós estávamos um tempo muito longo, precisava de uma série de dados, e foi construído cenários possíveis. E um cenário para o dia 25 de junho, colocado naquelas primeiras leituras feitas por todos, é que nós estaríamos num cenário que tivesse dado tudo certo. Então, qual que é esse cenário que deu tudo certo na minha concepção? Hoje, olhando retrospectivamente, é que a gente tivesse mantido o nível de isolamento social da ordem de 60% a 70%,
que as pessoas tivessem aderido em massa ao uso de máscaras, a gente chegaria a 3.125 casos infectados. Isso em junho. Em julho. Nós estamos em julho. Dia 25 de junho. Esse é o cenário. Nós estamos em julho. Conseguimos ter um cenário semelhante a esse, porque hoje os números... Quero também crer que, quando se fala em caso infectado aqui, nós estamos trabalhando dentro da mesma lógica que nós estávamos trabalhando lá e estamos trabalhando aqui. O mesmo nível, com as mesmas possibilidades de testagem e tal. Inclusive, é bom que a gente lembre que nós tivemos um período de testagem de 15 dias, feito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que testou além daqueles grupos que são preconizados pelo Ministério da Saúde. Então, com essa lógica, obviamente, eu gostaria que a nota técnica que o professor Rodrigo Werber participou dela e deu, inclusive, uma entrevista, eu com certeza gostaria que a gente tivesse abaixo de 2.000. Mas eu discordo um pouquinho de que essa curva seria exatamente isso. Porque tem um fator que os números não conseguem conceber, que é o fator do humano. É o deslocamento das pessoas no momento que sentiram-se cansadas de ficar em casa, que se sentiram desmotivadas por várias ações a cumprir regramentos sanitários, que fizeram com que essas pessoas viessem para a rua. Não foi flexibilização feita pela prefeitura. Concordo, foi uma flexibilização feita por Juiz de Fora, porque foi feito pelo cidadão de Juiz de Fora. Foi o cidadão que fez essa escolha. Gostaria muito que aqui nós estivéssemos falando que, ao invés de termos hoje, ou o número de ontem, para ser mais correto, 95 pessoas que perderam a vida, que nós estivéssemos falando em 5, em nenhuma. Isso seria o que todos nós desejaríamos. Mas, infelizmente, fomos num caminho que levou a esses 95 cidadãos. Por outro lado, do ponto de vista da prefeitura, nós temos feito um esforço enorme para continuar garantindo que esse processo, e não estamos garantindo ainda, porque não temos toda essa certeza de que estamos no pico, que estamos passando pelo pico, não temos. Mas até aqui, o maior esforço, o maior objetivo que a gente tinha era passar por esse momento difícil sem o colapso do sistema. E hoje, até aqui, pode ser que daqui uma semana, daqui 15 dias, a evolução me desminta. Mas até aqui, hoje, nós não tivemos, nas nossas unidades de saúde, nenhuma pessoa que ficou desassistida sendo portadora da Covid-19. E é isso que nós estamos buscando dar sempre à população, o não colapso do sistema. E para isso, nós saímos de 108 leitos no SUS para 175 leitos no SUS. Um trabalho incessante de buscar. E olha, é importante dizer isso, para as pessoas poderem perceber essas ações. Não por mim, pela equipe toda que está trabalhando muito, está se dedicando muito. Olha, nós conseguimos todo esse processo numa situação de grandes dificuldades. Temos inúmeras dificuldades, ainda temos dificuldade para comprar EPI. Nós estamos buscando até hoje comprar ventiladores mecânicos para a gente ter mais segurança. E o mercado está difícil. Nós
buscamos também, inclusive, estabelecer já contratos de segurança com leitos da iniciativa privada, para que no momento que se torne necessário a gente possa ter. Então, há todo um trabalho muito grande sendo realizado para isso, para que a gente possa ter isso. Sabíamos todos que não passaríamos por isso da forma que desejaríamos, mas estamos passando da forma possível. E a forma possível hoje para nós é, até aqui, não ter convivido com o colapso do sistema. Hoje, nós temos, com os dados mais recentes, em torno de 79% de ocupação dos nossos leitos de UTI. Está muito alto, ainda. Mas nós temos que continuar trabalhando. Prefeito, vamos continuar agora falando sobre a questão da testagem aqui no município de Juiz de Fora. Sobre esse assunto, as rádios Alô e Cidade pergunta para o senhor qual a média de testagem de Covid por dia aqui no município. E se com a retomada de mais atividades em Juiz de Fora, se existe a possibilidade de aumentar as testagens da população. Bom, é bom que a gente esclareça que nós não conseguimos fazer a média de testagem na cidade por uma questão muito simples. Não existia até agora a obrigatoriedade por parte dos setores privados, laboratórios privados, de informar a nós a quantidade de exames que eles estariam, e a não ser o resultado positivo, que eles são obrigados a informar, mas todos os não positivos, então os provavelmente negativos, eles não tinham nenhuma obrigatoriedade de ser informado. Então nós não temos esse número, só o teremos porque existe uma portaria agora do dia 17 de julho que passou a obrigar que essa informação seja repassada às secretarias municipais de saúde. Então, só à frente que nós poderemos tratar desta questão e estaremos informando a sociedade. É bom a gente dizer que durante todo esse período, no setor público, além da FUNED, que inicialmente era a quem nós direcionávamos os nossos exames, nós tivemos, ao longo desse período, o credenciamento de 2 laboratórios da Universidade Federal de Juiz de Fora, que nos permitiu, além de aumentar o número testado, dar mais agilidade a esses resultados, que é isso que nos permite, inclusive, informar números maiores do que o próprio Estado tem divulgado sobre a questão da Covid em Juiz de Fora. E a Universidade Federal de Juiz de Fora, durante 15 dias, como eu já disse, fez exames numa população diferente daquela que é aquela preconizada pelo Ministério da Saúde. Então aí nós temos, e aí isso foi feito para uma melhor identificação do que vinha acontecendo na cidade durante esses 15 dias, o que fornece dados para os técnicos poderem olhar a questão da pandemia em Juiz de Fora de uma forma mais específica, mas chega-se também a um limite de que o próprio laboratório da universidade os 2 laboratórios precisam também continuar dando, com o seu trabalho, com a sua disponibilidade de testes, não só fazendo testes para Juiz de Fora, como os laboratórios estão fazendo também, à medida que eles foram credenciados pela FUNED, eles também estão fazendo exames para outros municípios, de outros municípios. E com isso, nós voltamos, mas estamos buscando, com a própria universidade e também com o nosso laboratório central, que estamos dependendo de conseguir o equipamento adequado para que a gente possa fazer. Isso e tem sido um processo muito difícil, porque já tem
pelo menos 2 a 3 meses que nós estamos nessa discussão para tentar viabilizar no LACEN o aumento do número de testes em Juiz de Fora. Estamos buscando, né, no setor público, aumentar a execução. Quantos mais testes, melhor para a gente entender o que está acontecendo. Mas não tem sido simples. E só para esclarecer, Reinaldo, eu acho que às vezes eu fico longo, né? Mas é porque eu quero explicar com bastante propriedade ao cidadão. Quero dizer que essa dificuldade com os testes está sendo, inclusive, no setor privado, né? Algumas orientações já estão sendo feitas, até isso especificamente no público, de modificação no protocolo de coleta, por causa da dificuldade de se conseguir as hastes para a coleta do material. Então, nós temos, além do problema da pandemia em si, nós temos várias dificuldades do ponto de vista de operacionalizar esses exames. Prefeito, a Tribuna de Minas, o jornal Tribuna de Minas, questiona sobre a questão da testagem nos servidores da saúde. Existe a possibilidade da Prefeitura ampliar o número de testes para todos os profissionais da área? Obviamente que essa é uma população que é de maior interesse para nós. E todo o esforço tem sido feito em garantir, mas dentro dessa realidade que eu acabei de colocar, nem tudo que desejamos é possível fazer. Então, na medida que a gente consiga avançar com a questão do LACEN, nós estaremos permitindo, sim. Isso não é por nenhuma... É por necessidade. É bom que se esclareça, aproveito isso para dizer, Reinaldo, que às vezes as pessoas ficam falando muito assim, vamos correr atrás de ventiladores mecânicos. Tá, mas se a gente não tiver pessoal? Então, as nossas equipes de saúde são prioridade absoluta para todos nós, porque nós precisamos que cada profissional desse esteja em condições de saúde adequada para continuar o seu trabalho. Então, é muito importante e nós sempre teremos essa preocupação. Prefeito, a TV Integração encaminha várias indagações sobre a questão de recursos recebidos para o enfrentamento da pandemia, então eu vou repassá-las. Como o senhor avalia as despesas efetuadas pela Prefeitura no combate à pandemia do novo coronavírus e como essa verba tem sido aplicada pela Prefeitura? Na mesma linha, a TV Integração quer saber se a verba enviada pelo governo até agora para o combate à Covid foi o suficiente e ainda se com esse recurso há previsão de construção para um hospital de campanha na cidade. Bom, eu quero deixar bem claro que há um recurso bastante significativo que foi repassado pelo governo federal e uma parte que não é uma parte tão grande ainda foi usada. E por quê? Porque as coisas estão muito boas? Não, porque tem alguns recursos que precisam estar, eu vou dizer dessa forma para ficar bastante claro. Quando eu estou fazendo meu planejamento, na minha vida pessoal, eu pego um recurso e separo que é para isso. Lá na frente eu vou precisar usar. Então, por exemplo, eu preciso ter um recurso resguardado para que, se eu conseguir viabilizar a compra de ventiladores mecânicos, eu tenha o dinheiro para pagar esses ventiladores mecânicos. Eu preciso ter um recurso alocado, guardado, reservado, para pagar a possibilidade de contratação de leitos em hospitais privados. Então, o fato desse recurso aparecer no portal da transparência como não utilizado, não quer dizer que ele não está pensado. Esse é o primeiro dado. Por outro lado, eu acho que, para dizer bem, com bastante clareza, como que a gente tem se comportado com relação ao recurso público e tentado fazer da melhor forma possível, eu vou aproveitar para voltar a uma discussão que eu acho que em todas as lives que nós fizemos, ela apareceu. Desde a primeira coletiva, né? Desde a primeira coletiva, lá atrás, o hospital de campanha. Eu vou trazer um dado aqui para vocês. Nós, em nenhum momento, pedimos nenhum
orçamento de um possível hospital de campanha. Porque em nenhum momento até agora nós visualizamos isso como a melhor solução para Juiz de Fora. Mas me chegou um orçamento para que a gente pudesse fazer um hospital de campanha em Juiz de Fora com 250 leitos de enfermaria ao custo de R$1.250.000 para fazer só a construção da área física. Tá certo? Bom, e esse valor seria pago por 90 dias e a partir daí, se houvesse necessidade da manutenção do contrato, mais R$360.000, se não me falha a memória. Bom, eu vou esquecer, vamos supor que a gente tivesse feito lá o contrato, que até hoje, graças a Deus, não precisamos desses leitos de enfermaria. Nós temos hoje, ainda liberados nos hospitais conveniados do SUS em Juiz de Fora, cerca de 400 leitos livres. Mas 1.250.000, se eu fizer essa simples conta, que eu vou fazer com vocês aqui agora, isso é para dizer da responsabilidade que nós sempre tratamos e continuaremos tratando o dinheiro público. 1.250.000. Se eu dividir isso pela diária de R$1.600, que é paga pelo governo federal para a utilização de leitos de Covid, eu posso afirmar para vocês, é só fazer a conta, que nós teríamos hoje 26 leitos contratados por 30 dias de UTI. Esse recurso, 1.250.000, que só faria as divisórias. Não colocaria maca, não colocaria oxigênio, não colocaria todas as necessidades para que um hospital de campanha funcionasse. Só para poder fazer a construção disso, nós podemos pagar, numa eventualidade com esse recurso, 26 leitos de UTI durante 30 dias. Então, eu acho que com isso a gente responde de maneira efetiva como que a gente está vendo. O dinheiro do governo federal até aqui tem dado para a gente fazer? Tem. Mas nem tudo a gente está conseguindo comprar. Nem tudo nós temos dificuldades, continuamos com dificuldades, isso não é só aqui. Nós temos dificuldades para comprar EPIs, essas coisas todas continuam com dificuldades. Mas temos buscado resolver esse problema. Mas eu gostaria de salientar a responsabilidade nossa com essa questão. Essa continha que eu fiz aqui, eu acho que dá para explicar. E hoje ainda não se mostra necessária a preocupação com o hospital de campanha. Perfeito. Nessa uma hora de transmissão nós falamos de vários assuntos, mas faltou um assunto que hoje dominou as redes sociais durante a transmissão, que é a questão do funcionamento dos templos religiosos. Porque inicialmente foram proibidas atividades presenciais nos templos, depois teve uma leve flexibilização, podendo ter atividades com até 30 pessoas, e depois o comitê de enfrentamento decidiu rever essa posição e, mais uma vez, proibir atividades presenciais religiosas no município. Então, qual que é a sua perspectiva com relação a isso? Como que está a questão do funcionamento dos templos religiosos no município hoje, prefeito? Eu gostaria de esclarecer para todos que, aqueles que não sabem, eu sou de fé católica, sou cristão de fé católico, e como qualquer cidadão que tem alguma religiosidade, é muito difícil para todos nós
enfrentar esse momento no qual a gente fica longe dessa vida comunitária. É complicado. Mas é bom que a gente esclareça também que em momento nenhum ficou fechado o templo, proibido culto. Que não se permitiu em momento nenhum foi aglomerações. No primeiro momento com um decreto municipal e depois isso evoluiu dentro dos decretos das deliberações estaduais. Todas as pessoas têm o direito de professar sua fé e continuarão tendo. Inclusive em reuniões que eu fiz com vários setores religiosos, eu disse que ninguém impediria, porque isso não pode, inclusive, pedir que alguma pessoa fosse à sua igreja e procurasse o seu padre ou o seu pastor para conversar, para buscar alguma orientação. Ninguém pediria isso. O que foi? E foi solicitado que as transmissões de cultos religiosos fossem feitas online. Isso ficou durante um bom tempo. E depois nós entendemos porque isso, o Minas Consciente, na verdade, ele não trata dessa questão, mas a deliberação 17 impõe uma regra, que era uma regra de ficarmos restritos, como qualquer outra situação que leve a aglomerar pessoas, a juntar pessoas, eu nem vou usar a palavra aglomerar, que ela não pudesse ser feita aonde tivesse mais de 30 pessoas. E, por outro lado, ela também determina que se garanta o distanciamento social de 2 metros entre as pessoas. Isso levava a isso. As grandes igrejas, então, poderiam ter no máximo 30 pessoas. E as pequenas congregações, às vezes, teriam 3 pessoas, pelo tamanho dela. Tá certo? Então, à frente, houve uma deliberação por parte do comitê gestor, comitê do enfrentamento da Covid, e que voltou a restrição de só cultos online serem realizados. E é o que está vigente hoje. Mas quero deixar também aqui informado que há 21 dias atrás fizemos uma reunião no comitê onde essa deliberação foi reafirmada e colocamos a situação de que a partir daquele dia, 15 dias, que foi a semana passada, nós reavaliaremos sempre nas reuniões do comitê. E, por outro lado, também, então nós fizemos isso e foi mantido na reunião passada, e hoje à noite teremos outra, na reunião do comitê, nós rediscutiremos a questão, que poderá ter qualquer desfecho, porque isso vai depender da opinião de todos os membros do comitê. Então, eu quero deixar bem claro aqui para todas as pessoas. Primeiro, o respeito que nós temos pelo direito de professar a fé de cada um. Agora, a gente precisa ter algumas orientações e manter uma certa coerência. Ou manter uma certa coerência, não, manter coerência. E a coerência hoje é de fazer a discussão à noite. Se houver qualquer situação diferente da vigente, nós faremos a publicação de uma modificação no decreto ainda nos próximos dias. Mas hoje se mantém a mesma orientação. Quero dizer aqui do meu respeito a todos os setores religiosos da nossa cidade. E que a gente possa ter sempre, e é isso que eu acho que deve ser o padrão, o respeito à vida, né? E aí, só para encerrar,
eu gostaria de retomar aquela fala de Jesus, quando ele disse que ele veio para que todos tenhamos vida e vida em abundância. É isso que nós estamos buscando garantir a todos os cidadãos de Juiz de Fora. Prefeito, antes de encerrar, apareceram algumas perguntas aqui com relação a dúvidas sobre o horário de funcionamento do comércio que foi autorizado com a onda branca. Não foi feito nenhum decreto, porque a adesão ao menos consciente, obviamente, autorizou os comércios da onda branca a voltarem a funcionar. Tem algum horário específico para isso? É a dúvida que aparece na rede social. Bom, eu gostaria de esclarecer que, num primeiro momento, é o horário habitual, que está funcionando para todas as outras casas comerciais. Aquelas que forem incorporadas estarão também dentro dessa mesma lógica, porque o nosso decreto municipal já está com uma previsão de que qualquer alteração estabelecida nos avanços de onda ou retrocesso de onda pelo o Minas Consciente será aplicado em Juiz de Fora. Bom, agora, se houver, dentro da discussão hoje, que hoje é a reunião, que é a primeira logo após o avanço da onda branca, havendo alguma indicação por parte dos membros do comitê de que haja alguma restrição no horário, alguma modificação, nós editaremos um decreto. Então, por hora, vigora o horário normal do comércio de 8 às 18, 8 às 19, né? Com exceção, lembrando, dos restaurantes, os restaurantes que mantêm a mesma orientação que está no decreto. Ok. Gente, prefeito, estamos chegando ao final, então, da nossa live. Vou deixar, então, a palavra aberta para as suas considerações finais, prefeito, por favor. Eu só gostaria, antes de encerrar, dizer para todos que os dados que me foram apresentados agora, eu estou com uma planilha aqui que a Secretaria de Transporte me repassou, nas últimas, não houve alteração significativa do número de passageiros. Nas últimas, pelo menos nas últimas 6 semanas, não houve nenhuma modificação. Então, nós precisamos, aí sim, eu acho que existem algumas coisas que nós também, enquanto usuários, precisamos fazer. Tentar, aqueles que não têm necessidade de manter o horário de trabalho, né, que não usem esses horários de pico. Utilize outros horários, que os ônibus estão vazios, né? Então, essas coisas para que a gente faça uma adequação dentro de uma situação que a gente tem que levar. Eu não gostaria de colocar, porque eu vou falar isso aqui agora, já sei que algumas maledicências serão feitas, mas não existe almoço grátis. Então, todo esse problema no transporte coletivo urbano, dentro da planilha de custo dele, ele terá um impacto. Então, nós precisamos fazer com que esse impacto seja o menor possível. E isso precisa de que cada um de nós colabore, utilizando os ônibus nos horários que não são horários de pico para aqueles que não precisam ir para o trabalho, para que a gente possa diluir essa demanda sem termos que aumentar carros circulando. Eu não tenho nenhum problema em conversar com a cidade, mas eu sei, infelizmente, que as fake news, as verdades unilaterais sempre aparecem, mas eu não me acovardo em discutir com a cidade todos os problemas que ela precisa discutir. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a atenção de todos, dizer que em muitos momentos poderemos pensar diferentes, formas diferentes de atuar, mas tenho certeza que, como cada cidadão de Juiz de Fora, bem intencionado, nós queremos fazer com que a cidade passe por esse momento muito bem. Uma boa tarde a todos. Muito bem, nós queríamos, antes de encerrar, agradecer aos veículos de comunicação da cidade que enviaram as suas perguntas e geraram o conteúdo dessa live. Agradecer às rádios Alô e Cidade, Rádio CBN, Rádio Itatiaia, Rádio Play Hits JF, Rádio Catedral, TV Integração, Tribuna de Minas e RCW TV. Sempre lembrar, né, as pessoas questionam por que a nossa intérprete de Libras
atua sem máscara. É importante lembrar que a língua brasileira de sinais, que os surdos se utilizam para a sua comunicação, nessa língua a expressão facial é muito importante, a máscara, então, atrapalharia o nosso objetivo, que é que os surdos que estão nos acompanhando pelo Infolibras, que eles entendam tudo que está sendo dito aqui nessa live. Então, a justificativa para que a intérprete de Libras não use máscara enquanto está aqui atuando. Assim que termina, ela coloca a sua máscara e segue. Todos nós que estamos aqui na sala estamos usando máscara, então, portanto, fica aí o registro do fato dela não usar máscara. E lembrar que as informações, sobretudo sobre recursos recebidos, recursos gastos, dados diários sobre óbitos, casos confirmados, casos suspeitos, todos os dados da Covid-19 você encontra a todo momento no site covid19.pjf.mg.gov.br. Vamos nos informar com fontes oficiais, vamos nos informar da maneira correta para que a gente possa junto vencer essa luta contra a Covid-19. A todos, muito obrigado, uma boa tarde de terça e até a próxima.